Então, prezados, estamos hoje com a disciplina de trabalho de conclusão de curso 1, TCC 1, curso superior em design. Vamos trabalhar hoje que conteúdo? Planejamento de pesquisa. Quais são alguns tópicos que vamos trabalhar aqui, né? Premissas, teoria da argumentação e lógica, a formação do conhecimento científico, a estrutura argumentativa, lógica formal, falácias que devemos aqui evitar no texto, que pode ser algo que incorra às vezes de uma forma não intencional, mas devemos ter cuidado para não tropeçarmos na lógica, né? A pergunta de pesquisa, qual é a pergunta certa para fazer no seu trabalho, e a metodologia, fazendo um planejamento a partir com esses cuidados, com esses pontos, ok? Então, resgatando primeiramente aspectos que trabalhamos na aula anterior. Na aula anterior nós trabalhamos a tipologia do conhecimento científico, nós trabalhamos quais são os tipos de conhecimento científico. Nós tínhamos falado sobre ali senso comum, nós tínhamos falado sobre conhecimento religioso. Nós tínhamos falado sobre o senso comum. Tínhamos falado também sobre o conhecimento científico, que é aquele que nos interessa. Científico. E é esse aqui que nós precisamos dar mais atenção. Ok? Assim que eu aprender a escrever nesse negócio vai ficar bem mais legal, eu prometo para vocês. Tá? Aqui estão eles, senso comum, o artístico, o religioso, o filosófico e aquele que nos interessa, que é o científico. Ele é factual, ele trabalha com fatos, né? Para a gente não cobrir ele totalmente aqui, a gente vai colocar assim. Ele trabalha com observação, experimentação, é um conhecimento sistemático, é verificável, falível, né? Porque você pode obter uma compreensão melhor daquele fenômeno que está sendo estudado. E ele é aproximadamente exato na maioria das circunstâncias, porque ele vai evoluindo e aí você vai ter um conhecimento cada vez mais preciso, ok? Então aqui tem algumas questões, né, que ele é metódico, ele exige uma metodologia, exige procedimentos que nós vamos detalhar um pouco mais hoje. Ele é objetivo e impessoal, é simples, direto e fatual. Ele tende a ser, e nós devemos trabalhar para que ele seja, na maioria dos casos, quando falamos de ciência, isento, né? Ele deve trabalhar fatos, dados ou estudos qualitativos aprofundados, mas de maneira isenta, o mais isento possível. Ok? E aí vem a questão de como desenvolver um bom conhecimento científico. Para isso, nós precisamos de uma boa metodologia, e precisamos de uma boa lógica. Nós precisamos ter boa lógica, pessoal. Nós precisamos trabalhar com bons argumentos. Que sejam coerentes com o tipo de conhecimento científico. Ok? Então, como estruturar um bom texto científico, um texto científico sólido? Pessoal, a partir da teoria da argumentação, lógica. Da lógica que vem a analogia, a inferência, a dedução, a conclusão. São mecanismos que vêm lá da filosofia e da matemática, pessoal. Tá?
argumentação na comunicação e na construção do conhecimento. Então você precisa planejar o seu trabalho de uma forma que você tenha uma boa metodologia, que você consiga trazer os seus argumentos de uma forma clara, lógica, né? Lembrando que a argumentação ela é um encadeamento de argumentos. Como assim? Aí nós temos a questão da lógica proposicional. Né? Lógica, vamos colocar aqui, ó. Lógica proposicional. Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende que uma delas, a conclusão, seja justificada ou sustentada pela outra ou outras, a premissa ou premissas. Né? Então, como assim? Como assim? Vamos ver aqui. Né? Passando aqui à frente. Um argumento é um conjunto de proposições. Uma proposição leva a uma lógica. Então, vamos colocar aqui da seguinte forma. Deixa eu tentar escrever aqui. Vamos lá. Se estiver isso aqui exige habilidade, pessoal. Tratando da soma três mais três, então o resultado deve ser 6. Ok? Então, reparem que aqui a gente tem, nessa proposição, um se e um então. Que tipo de lógica propositiva, que tipo de conectivo, que tipo de lógica eu utilizei? Eu utilizei a lógica condicional. A lógica condicional. Onde eu tenho um se e um então. Né? Nós temos aqui um conjunto de conectivos, de símbolos, como se lê esses símbolos e um exemplo. Então, eu vou ter a estrutura lógica com conectivo de conjunção, que é P e Q, vai levar a alguma coisa, de disjunção, que é o raciocínio utilizando ou um ou outro. Eu tenho a negação, que eu digo não, esse argumento, né, não tal argumento, e aí vou trabalhar com essa questão, com essa lógica, né? Pessoal, inclusive os computadores utilizam isso aqui, tá? Essa questão de lógica que os computadores utilizam, o raciocínio humano utiliza, o raciocínio computacional utiliza, isso é raciocínio, reasoning, chama em inglês. Bicondicional, se e somente se, e aí vai existir outras formas, outros conectivos lógicos. E assim, por mais talvez não tão isso é algo que deveria ser muito tranquilo para nós, porque isso é conteúdo de filosofia secundária, de segundo grau. A parte de lógica propositiva para comunicação, para construção de argumentos, é um conteúdo de segundo grau, mas que nesse momento ele se faz extremamente necessário e importante. É conteúdo de língua portuguesa, com certeza, porque é a forma de escrita, mas a parte do raciocínio, ele é muito mais importante para que você não tropece em
em alguns erros. Como isso se aplica na prática aqui na escrita do TCC e na metodologia em si. Nós vamos ter aqui, olha os tipos de argumentos. Os tipos de argumentos que eu vou trabalhar. Eu vou ter argumentos que eles são dedutivos, eu vou ter argumentos não dedutivos. Desses não dedutivos eu posso ter, muito utilizado também, indutivos, para determinadas situações. Generalizações, previsões, eu vou extrapolar normalmente com pouca precisão, né? Você não vai ter um trabalho conclusivo a partir de um processo não dedutivo, né? E aí você vai ter alguns argumentos que eles vão ser um pouco mais informais, alguns que vão ser mais formais. Dos dedutivos, vou ter os formais, conceituais, os semânticos, e aqui a gente está falando de uma referência aqui de um livro com base nessa referência de livros. Foram vários livros, eu escolhi esse material aqui, está lá nas referências os principais que a gente utilizou, mas aqui para ter um apanhado geral, e nós vamos ter um momento síncrono por webconferência, e podemos discutir algumas questões a respeito disso, claro que depois de vocês buscarem material, né? Então, quais são as preocupações ao escrever o texto, tá? Verdade e validade como atributos necessários para uma boa argumentação, especialmente se for uma argumentação científica, tá? Então, primeiro alerta, muito cuidado, porque a validade diz respeito à correção do raciocínio. Não necessariamente que o raciocínio ele está conectado com a verdade dos fatos, ok? Então, em lógica, você precisa ter validade, o raciocínio lógico é válido e você precisa ter verdade na ciência para que esse raciocínio seja utilizado com base em dados, em fatos e em algo que seja de fato verdade, tá? Então está aqui, ó, verdade diz respeito à correção do raciocínio. A validade, né? A validade diz respeito à correção do raciocínio. A verdade diz respeito à correspondência entre o que se afirma e a realidade. Pode haver, então, um argumento com raciocínio válido, porém não há verdade nele. E essa distinção é importante, pessoal. Nós passamos por um momento onde se discutem muitos temas, né? As redes sociais, elas abriram um canal de comunicação que é aberto a qualquer um, aberto a todas as pessoas, e às vezes nós lemos comentários com falhas muito grandes. Por exemplo, vamos dar um exemplo de algumas falhas de análise que podem ser cometidas nesse momento sobre o contexto mais impactante aí, que é o dessa doença, essa pandemia do Covid-19. Né? Você pode ter pessoas analisando os dados, comparando, puxa, mas morre mais gente de AIDS do que já morreu de Covid-19. Só que assim, pessoal, morre mais gente da epidemia que teve da gripe HN1 no ano lá, alguns anos atrás, do que o da pandemia atual. Pessoal, a análise dos dados, a quantidade de pessoas contaminadas pelo H1N1 naquele ano, ou naquele período, é algo já consolidado, concretizado, ele já aconteceu. A atual epidemia ou pandemia, ela está acontecendo. Você está trabalhando um dado totalizado com um dado que ainda não foi totalizado. Você está trabalhando com uma parcial dos dados. Então, muito cuidado, porque o argumento ele pode ser válido, né? Nós temos aqui um argumento que ele tem validade, mas ele não tem... a lógica é boa, mas ele falta com a verdade... na maioria dos casos até por ignorância, né? No sentido de que não se avaliou a questão da totalização dos dados, a totalização da contagem. Você está trabalhando uma contagem, puxa, mas H1N1 contaminou mais, ou matou mais, ou isso, aquilo.
mas você ainda não tem a totalização do, da situação com a qual você está comparando. Nós não sabemos ainda onde é que isso vai chegar. Então, sem querer dizer que vai ser mais ou vai ser menos, tomara que a gente resolva, que os órgãos governamentais resolvam para que seja minimizado e que realmente seja menos. Mas, enfim, acho que o exemplo serve muito nesse caso. Né? E veja bem que verdade nesse sentido não quer dizer uma mentira intencional, não necessariamente uma mentira intencional, mas uma falta de cuidado no tratamento com os dados. E é por isso que, nesse caso, esse alerta vale muito para você escrever, ao você escrever o seu trabalho. Para que você não compare dados que já foram consolidados com dados que você está levantando que não trazem uma amostragem da forma correta, uma contabilização de uma forma correta, de modo que ficou parcial, de modo que as conclusões que você vai tirar, elas sejam frágeis ou até equivocadas. Né? Então, esse aqui, no planejamento de pesquisa, você tem que planejar como você vai coletar os dados, o que você vai fazer com esses dados. Então, tudo isso é muito crítico. Tá? Esses cuidados são muito importantes. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma argumentação. Premissa 1, né, seria a primeira premissa, letra P pequenininha, que é o padrão. Tá? Toda planta tem asas. É a premissa, está colocado, você vai assumir isso como verdade ao trabalhar com a lógica. A laranjeira é uma planta. Né? Vamos colocar aqui. Então a laranjeira tem asas. Olha, se toda planta tem asas e a laranjeira é uma planta, né? Se toda planta tem asas, toda planta tem asas, e a laranjeira é uma planta, a laranjeira é uma planta. Se ela é uma planta, logo a laranjeira tem asas. Então, conclusão, a laranjeira tem asas. Pela lógica, é verdade. O argumento tem validade lógica, mas não corresponde à realidade. Né? Porque as plantas não têm asas, talvez não têm asas como uma regra. Né? Então, portanto, ainda que seja um argumento válido, ele acaba sendo falso. Em termos de aplicação científica e especialmente técnico-profissional. Né? Nosso curso é tecnológico, né, pessoal? E aí é por esse caminho que seguem as falácias. A falácia é um raciocínio que ele parece lógico, ele parece verdadeiro, porém existe alguma falha que o faz ser falso. Né? Falácias é uma parte da lógica que se estuda em filosofia do segundo grau, né, pessoal? Então, tem até alguns vídeos aí, vídeo bem simples e ilustrados sobre falácias que foram feitos por estudantes do segundo grau. Foi bem legal porque ficou bem acessível, né? Eles fazem lá um vídeo bem amador, mas o conteúdo é legal. Vale a pena vocês tá aqui no material que vai ficar, esse material vai ficar em PDF com vocês. Vocês acessem lá o vídeo e assistam, vale a pena para vocês terem esse cuidado, tá? Então, vamos seguir aqui. Tem também tem outro vídeo aqui sobre lógica e argumentação, assistam também, tá? Tem um deles que vai até 10, 12 minutos e aí começa a falar sobre concurso público. Se não for interesse de vocês, assistam só o que interessa de conteúdo, mas para aqueles que eventualmente queiram fazer concurso público, saibam que em bons concursos públicos se cobra pesadíssimo essa parte de lógica, conectivos, raciocínio, faz parte das provas de concurso público da imensa maioria. Tá? Paradigmas. Né? Paradigmas, ele vai pensar assim, qual é a forma de ler, de interpretar o mundo, qual é a perspectiva
de mundo, como enxerga o mundo um conjunto de autores, né? Normalmente vai ser aí um conjunto de autores que enxergam o mundo de uma determinada forma, que você vai referenciar a partir de autores. A não ser que você seja corajoso o suficiente para, lá frente à banca, eu vou dizer, olha, minha perspectiva de mundo baseada em mim mesmo, e você bate assim no seu peito e diz assim, é essa. Pessoal, é muito mais recomendado que você utilize uma perspectiva de mundo que já é adotada por outros autores da área de design, e aí você vai depender se você vai estar indo para o design de produto específico, justamente para mostrar que você está seguindo aquela linha, tá? Então, essas atividades elas estão relacionadas com três questões principais. Quando a gente está falando aí de paradigmas, de pesquisa, de metodologias de pesquisa, nós vamos trabalhar o que vai se vincular a como você vai explorar, como você vai abordar e como você vai descrever. Né? O porquê, a motivação, ela está relacionada à compreensão e explanação. Como você compreende, e como você explica. E o como, ele está relacionado muito ao processo. Como é que eu vou fazer isso? E aí a gente vai explicar, porque a gente vai começar a falar daqui por diante das abordagens existentes e da metodologia. Então existe um pacote, alguns pacotes que você pode escolher, ou você pode criar seu próprio pacote, digamos assim. Tá? Existe abordagem pós-positivista, construtivista, reivindicatória e participativa, pragmática, diversas. Vocês podem pesquisar autores de metodologia, vocês já cursaram uma disciplina de metodologia. Eu não vou ficar lendo slide, narrando slide aqui, vocês leiam, pesquisem sobre o assunto, levem as dúvidas para o nosso momento síncrono, para a webconferência. A webconferência ela é importante, né? O vídeo ele é instrutivo, é um momento inicial, ele não substitui o nosso encontro síncrono. Tá? Tem abordagem, tem ali a forma de você trabalhar quantitativa, mas qualitativa, ou mista também, qual e quant. Existem autores que vão abordar esses temas, explicar como trabalhar. Aqui tem um resumo, uma tabela que eu trouxe para vocês. Resumo para isso, ok? Como é que são, né? Uma explicação disso aí. Tendo tipicamente cada uma das abordagens, né? Como elas se posicionam. Tá aí algum resumo que ele pode ser interessante para vocês nesse sentido, ok? Então, caminhando já aqui para o final da apresentação, nós vamos para o planejamento de pesquisa. Então, lembrando que isso tudo é importante para vocês terem em mente, em pensarem, isso que eu falei até agora, para vocês realizarem o planejamento de pesquisa de vocês. Como é que vocês vão fazer o planejamento da pesquisa, então? Vamos retornar e vir ao começo. Vocês vão pensar num tema. Esse tema ele vai gerar uma pergunta de pesquisa. Essa pergunta de pesquisa, pessoal, eu já comentei em sala com vocês, ela tem que ser alinhada, ou tudo isso tem que ser alinhado com, primeiro, a trajetória de vocês, aquilo que vocês já fizeram, aquilo que vocês já têm de experiência, aquilo que vocês se identificam e aquilo que vocês têm também de interesse profissional.
interesse profissional. Isso é muito importante. Para que vocês façam um bom trabalho, ele tem que fazer parte da realidade de vocês, de ter relação com aquilo que vocês já fizeram ou com aquilo que vocês pretendem fazer, idealmente com os dois, né? Que siga essa trajetória. Então, na turma de vocês, no Superior em Design, nós já conversamos com alguns colegas, com a turma, e nós sabemos que alguns já têm isso muito claramente, outros precisam se definir. E aí, certamente, o momento de interação síncrona poderemos conversar mais sobre isso. Ok? Então, ali, tema, a escolha do tema e a pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa vai levar vocês a como responder essa pergunta de pesquisa. E aí nós vamos trabalhar a metodologia. A metodologia... Opa! Aqui a metodologia, ela consiste em uma abordagem, uma técnica e um conjunto de instrumentos. Como assim? A gente vai falar sobre viabilidade também, né? Acho que a viabilidade é importante nós aqui já apontarmos assim que vocês vão ter que pensar na viabilidade em termos de recursos que vocês têm disponíveis. Esses recursos são o quê? Puxa, tem que pensar primeiro em tempo. Talvez vocês tenham bastante tempo, talvez não. Quem está adiantando a disciplina ainda tem bastante tempo. Quem não, né? Vocês têm que pensar em custos, né? Custos para fazer isso. Ah, mas quais custos? Puxa, tem deslocamento, tem acho que tempo e investimento financeiro para deslocamento, para o esforço necessário para reunir grupos que você vai ou respondentes para a tua pesquisa, ou se for um grupo focal você conseguir juntar pessoas para analisar o teu produto, e aí vai, tá? Então, em termos de metodologia, a partir da pergunta de pesquisa, a tua metodologia ela vai ter uma abordagem, uma técnica e um conjunto de instrumentos. O que implica na tua metodologia a abordagem? A abordagem ela pode ser teórico-empírica, ela pode ser quantitativa, ela pode ser ela pode ser qualitativa, ou pode ser quali-quant, ou ela pode ser analítica, ela pode ser dedutiva ou indutiva. Né? Nós vamos nos aprofundar sobre isso na aula síncrona. Né? Qual técnica? Aí você, a partir das tuas escolhas de abordagem, você vai ter que pensar qual é a tua técnica. Vai pegar uma pesquisa documental? Eu vou pesquisar documentos, porque eu vou fazer um trabalho exploratório, por exemplo. Né? Então, que é outra possibilidade aqui. Então, abordagem exploratória. Não é indicado como único caso, no curso de vocês, que é um curso tecnológico, mas ele pode ser uma primeira etapa. Você pode juntar abordagens, juntar técnicas e juntar instrumentos para atingir os objetivos que você colocou na sua técnica e na sua abordagem. Tá? Então, você pode fazer primeiro um estudo exploratório, depois um documental e depois uma pesquisa de campo, que ela pode ser... a primeira fase pode ser dedutiva, a segunda pode ser indutiva, você pode juntar esses elementos, ok? Então, você pode ter uma pesquisa documental aqui, você pode ter pesquisa de campo,
Você pode ter coleta de dados e análise de dados. Então, eu posso ter análise de dados aqui. Posso pegar um conjunto de dados de uma fonte secundária e analisar esses dados. E quais instrumentos? Bom, pessoal, se você vai fazer uma pesquisa aí, você pode pensar num questionário estruturado. Eu usei um questionário, é um instrumento. Ou você pode fazer uma entrevista aberta, um trabalho mais qualitativo. Você pode fazer uma entrevista aberta. Você pode utilizar outro instrumento. Eu fiz uma análise, então eu vou utilizar planilhas para tabular esses dados. E aí vai. Tá? Então, assim, você tem primeiro a abordagem, depois você tem a técnica utilizada e o instrumento que você utilizou. Ok? Então, por hoje ficamos por aqui. O próximo vídeo instrutivo será sobre o projeto de pesquisa bibliográfica, as bases de consultas e artigos científicos. Aqui estão as principais referências que nós utilizamos. Pessoal, importante, hein? Participem da webconferência. Tem muita dúvida para tirar aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem ali no Google Classroom, relacionado a esse conteúdo. E nós precisamos nos encontrar para debater todos esses elementos, estruturar qual abordagem que vocês vão utilizar, quais os instrumentos que vocês pretendem fazer, definição do tema, temos muito para conversar. Ok? Então, era isso. Obrigado e até a próxima.